bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho e, como sempre, estou acompanhado pelos nossos dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com o comunicado irlandês. Na passada quinta-feira, o primeiro-ministro Enda Kenny comunicou hoje que o país vai sair do resgate financeiro que estava a ser sujeito já no próximo mês de dezembro, sem ter que recorrer a um programa cautelar. Esta recusa em assumir um programa cautelar tem como base o facto de Irlanda dispor neste momento de reservas financeiras no valor de 25 mil milhões de euros. A grande questão que se coloca para esta situação, Pedro Cabrita, é em que posição é que fica Portugal perante esta saída da Irlanda deste apoio financeiro? Portugal fica na posição onde está neste momento, não muda nada. Aquilo que tem acontecido esta semana é interpretações erradas e algumas interpretações também interesseiras do caso irlandês. O Governo vem dizer que devemos seguir o rumo da Irlanda e baixar as pensões e salários, e eu lembro que a Irlanda baixou salários e pensões, mas tinha os salários e as pensões muito valorizados, completamente diferentes do português. Basta dizer que, por exemplo, o salário mínimo em Portugal é de 500 euros e na Irlanda é de 1.500. Mesmo tendo em conta a diferença de preços entre os dois países, o salário mínimo irlandês é cerca do dobro do português. Portanto, baixar um salário na Irlanda é completamente diferente do que baixar o salário em Portugal. E depois perceber o porquê e as razões e as causas da crise portuguesa e da crise irlandesa. Portugal está em crise, é como aquele anúncio do azeite, está em crise desde 1900 e troca o passo. E a Irlanda está em crise há meia dúzia de anos. E a crise irlandesa adveio de uma valorização do mercado imobiliário. As pessoas desataram a comprar segundas e terceiras casas e, de repente, deu-se a bolha, tal como aconteceu nos Estados Unidos da América. E depois, com isso, aconteceu o colapso financeiro que fez com que a Irlanda tivesse esta ruptura e tivesse enormes déficits, como ainda tem este ano, que vai ter um déficit de cerca de 8%, comparativamente em Portugal, que vai ter cerca de metade, ou aponta-se que será metade. Mas a situação irlandesa sempre foi considerada pelos políticos portugueses muito diferente da nossa. A nossa tem a ver com uma questão económica ou também com uma questão de competitividade histórica, com uma falta de competitividade histórica, que é um problema ainda mais complicado do que resolver-se do que a própria economia. Pedro Filipe. Sim, o caso irlandês é diferente do nosso desde a sua gênese, como disse o Cabrita e bem, ou seja, os motivos da dívida da Irlanda são a sua grande dívida bancária que teve que ser absorvida pelo Estado, são, ao contrário do nosso, não é uma crise endémica soberana, nem falta de dinheiro para pagar aos seus funcionários públicos, como era o caso do que ia acontecer em Portugal. Quanto à competitividade, a Irlanda sempre foi muito mais competitiva que nós. Tem medidas que assim o permitem, como por exemplo um IRC muito baixo que permitem a empresas, como por exemplo a Google e a Microsoft, terem lá as suas sedes e tem uma economia muito e tem uma economia muito mais forte que a nossa. A nível daquilo que ambos os países fizeram para reduzir o déficit público, há algumas diferenças especiais a nível da função pública, por exemplo, ou até mesmo a nível dos cortes das pensões. Estes cortes eram essenciais para que a Irlanda conseguisse voltar aos mercados a curto e a médio prazo calmamente e agora dizer vamos sair e vamos ter aqui um programa nosso. E Portugal, o que é que faltou a Portugal para ter esta capacidade? Faltou mais cortes? Não, o que falta a Portugal é precisamente a possibilidade de conseguir crescer ou de ter perspectivas de crescimento. O que é que acontece com a Irlanda? A Irlanda, apesar de ter um déficit quase o dobro do português, a Irlanda tem mecanismos, tem aquilo que se pode dizer em termos de analogia, tem a cana para pescar. E Portugal nem cana tem, portanto não consegue pescar. A Irlanda facilmente irá conseguir crescer. Ou seja, mesmo que tenha que fazer cortes nos salários da função pública, facilmente poderá voltar a ter os mesmos salários. Ao passo que Portugal, todas as medidas de austeridade que tem tido, quase toda a gente desconfia que elas serão para sempre. E Portugal não vai voltar a ter os mesmos salários ou não vai voltar a ter o mesmo Estado Social que tinha há uns anos atrás. São cortes para sempre. E não há aqui uma questão política inerente a esta situação, ou seja, o governo irlandês tomou decisões muito rapidamente e anunciou-as muito rapidamente, mas fez um trabalho de casa, digamos assim, bastante melhor do que o nosso. Falta-nos confiança política para nós também podermos tomar este tipo de decisões, porque os falhanços constantes, por exemplo, de Vítor Gaspar não ajudam. Será que isto também tem a ver com uma questão política, com uma força política que existe na Irlanda que não existe em Portugal? Pode ter a ver com isso, mas tem também a ver com uma força ideológica que existe na Irlanda e que não tem correspondência em Portugal. A Irlanda, tal como nós, também começou
a sua crise e a sua assistência económica com o governo, que depois caiu em eleições e veio outro governo e tomou medidas que foram de facto duras. Mas parece-me que ainda assim as medidas deste governo foram muito mais coerentes e consistentes que a nossa. Basta reparar nisto. Este governo não se limitou a fazer o que o nosso faz, a ser o bom aluno da Europa. A Irlanda tem hoje um déficit que é muito maior, que é quase o dobro do nosso. E ninguém está preocupado com isso, ninguém está a implementar multas e coisas. Não está preocupado por causa dos mercados. Não é? Porque os mercados confiam na crise, entre aspas, na crise irlandesa, porque sabem que a Irlanda vai crescer, ao passo que Portugal não tem condições. Mas a Irlanda vai crescer exatamente porque não afetou todo o dinheiro que tinha a uma medida completamente abstrata de vamos aqui reduzir uma crise para agradar determinado grupo de credores. Porque isso não se faz. Ninguém mata um povo à fome, a não ser em Portugal e na Grécia. Ninguém mata um povo à fome para agradar aos seus credores. A Irlanda admitiu. Nós estamos numa crise. A nossa principal função, obviamente, tem que reduzir o déficit, mas não para aqueles níveis exigidos pelo Plano de Estabilidade e Crescimento de 3,5 ou 4, para depois toda a gente passar muito mal. A Irlanda já teve medidas duríssimas e mesmo assim tem um déficit que hoje é o dobro do nosso. Imagina o que é que teria que fazer para ter um déficit como aquele que nós supostamente vamos ter. Falta-nos alguma rebeldia, nesse ponto de vista, em relação à Falta-nos inteligência, isto não é rebeldia, falta-nos inteligência. Nós precisamos de crescer. Mas também não temos as mesmas armas que a Irlanda. Está bem, então a Irlanda exporta o dobro de Portugal. Mas ninguém sai de uma crise sem mecanismos para crescer. Isto dizer, olha, ok, pagámos a crise anterior, temos uma maior agora para pagar, vamos lá ver como é que vamos fazer isto, e agora o nosso déficit voltou aqui aos níveis. Bravo, e agora? O que é o nosso caminho? Matámo-lo no processo. Mas há aqui uma submissão de Portugal em relação àquilo que a Europa espera de nós, algo que a Irlanda não fez, ou seja, fez uma coisa diferente que foi sujeitar-se a algumas regras, mas a outras não, e nós sujeitámos a mais regras do que a própria Irlanda, e isso, se calhar, limitou-nos um pouco? Sim, nós praticamente abdicámos da nossa soberania. Mesmo na gestão da nossa dívida, nós abdicámos da nossa soberania sob o argumento, estamos a dever dinheiro, estes senhores querem isto e por isso temos de lhes pagar o mais rapidamente possível e isto vamos ter que fazer. Eu acho que a Irlanda antecipou-se às medidas de austeridade da Troika e mostrou aos mercados que tinha capacidade para efetivar essas medidas e recuperar economicamente. E Portugal não. Portugal chamou a Troika numa medida quase de desespero, venham aqui dizer o que é que nós vamos fazer, e nós ficamos, obviamente, numa posição muito mais frágil também, e vulnerável àquilo que são as medidas da Troika, e o caminho foi seguindo esse, e neste momento dificilmente conseguiríamos reverter esse caminho. Mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, a Irlanda nunca abdicou da sua soberania, mesmo agora. Houve esta reunião do Conselho Europeu. O que aconteceu foi, a Irlanda pediu a palavra antes de toda a gente começar a falar e disse, nós vamos fazer isto, nós não precisamos dar só dinheiro, agradecemos muito, está aqui o chequezinho e agora vamos aos mercados por nós. Não houve calmo, vamos lá ver como é que isto corre, como aqui em Portugal, e agora como é que vamos fazer? Vamos com eles, vamos sem eles, o que é que acham que é melhor? Opinem todos sobre o nosso destino. Que tipo de postura é esta? Nem tiveram o ministro irlandês das Finanças a pedir quase por favor ao ministro alemão das Finanças para lhe darem mais uma ajudinha. Que tipo de postura é esta? Mas acreditam que vamos chegar a essa posição também? Não. Eu acho que só poderíamos chegar a essa posição se houvesse uma união entre os países da Europa do Sul não é contra a Europa do Norte, mas contra aquilo que posso dizer que é um bocadinho a xenofobia dos países do Norte em relação aos países do Sul. Aquilo que hoje se fala nós somos um bocadinho aldrabões, um bocadinho preguiçosos, não trabalhamos, etc. Eu acho que deveria haver uma união entre vários países do Sul da Europa e mostrar em conjunto com medidas parecidas, com medidas concretas, que nós podemos dar a volta, nós, países do Sul da Europa. Mas parem, a Espanha já disse que ia fazer exatamente a mesma coisa, que era... Sim, mas lá está, já não precisava de nada, individualmente, nunca... Nós estamos todos de costas voltadas. Há quase uma coligação de países da Europa do Sul. Em termos de discurso e em termos de combate daquilo que tem sido... Acho que a Itália, a Grécia, Portugal e a Espanha, acho que deviam se juntar... Sim, acho que deviam se juntar e mostrar que não são aquilo que têm vindo a ser acusados. Também relacionado um pouco com este assunto, queria também falar com vocês as declarações do economista João César das Neves, que numa entrevista à TSF e ao DN defendia que aumentar o salário mínimo era, e cito, estragar a vida aos pobres. Esta declaração tem sido bastante criticada nos últimos dias, especialmente porque afetou, pelo menos moralmente e eticamente, várias pessoas. O economista também acrescenta que Portugal vive uma crise demográfica sem precedentes e que as razões são essencialmente culturais e não económicas. Eu queria saber a vossa opinião em relação a estas declarações. Pedro Filipe, posso começar por ti. Olha, em primeiro lugar, eu quero te louvar o facto destas declarações terem sido proferidas pelo professor Dr. João César das Neves,
que representa sempre a direita, e uma direita muito conservadora, e ainda bem, porque se declarações deste género tivessem sido proferidas por alguém de outra aula política muito mais à esquerda, estamos aqui na presença de um radical, já sabemos toda a adjetivação que vem assim. Assim como não, estamos só na presença de um grande professor catedrático que expressa aqui a sua opinião. Bom, vamos começar uma a uma. Aumentar o salário mínimo é reduzir os pobres à desgraça, não é? Os verdadeiros pobres. Os verdadeiros pobres. Isto aparentemente faz sentido. Ou seja, passar uma pessoa que ganha hoje em dia o nosso salário mínimo, que é 485 no continente, 485 euros. Se passar a ganhar 500 euros, está desgraçado. Não sei se é porque vai começar a gastar mais dinheiro naquelas coisas que os pobres gastam, como álcool, não sei o quê, é porque não sabe gerir, mas está desgraçado. E depois este senhor ainda afirma que isto economicamente, e tem havido aqui muita doutrina da sua aula ideológica, isto economicamente faz todo o sentido, porque ele dá aqui uns números de que, bom, o desemprego nas camadas mais pobres, nas pessoas com menos instrução, tem subido, e por isso, se aumentarmos o custo deste trabalho, vai subir ainda mais. Isto faz todo o sentido. Quanto mais baixo for o custo do trabalho daqueles que menos pobres, melhor é para eles, porque assim há mais deles a trabalhar. Bom, então eu digo porque é que não se acaba já com um salário mínimo, não é? Então assim vamos facilitar a vida, vamos criar quase um emprego a 100%, porque as pessoas vão ganhar muito menos, é certo, mas vamos ter muito mais gente a trabalhar, naquelas que praticamente não têm estudos, naqueles que têm um ensino básico, acho que é o exemplo que ele dá, naqueles desgraçadinhos que são os pobres reais de quem ninguém fala, diz ele, a não ser ele, que ainda bem que se lembrou. Mas aqui, a questão daquilo que ele referiu, provavelmente moralmente e eticamente terá chocado, e chocou várias pessoas, mas economicamente falando, do ponto de vista apenas de estrutura económica, não tem valor aquilo que foi dito. Ou seja, por exemplo, ele refere que... Economicamente falando, faz sentido. Da mesma maneira que eu te digo, economicamente falando, acabar com o salário mínimo também cria emprego. Sim, mas não foi isto, economicamente falando, faz ou não faz sentido? Sim. Mas a visão que se tem deste assunto é uma visão económica ou é uma visão de, se calhar, até um rebaixamento social das pessoas que mais sofrem em Portugal? Não, isso é assim. As declarações também é preciso contextualizá-las, é preciso ouvir toda a entrevista, porque também é fácil retirar frases feitas das pessoas e depois julgá-las literalmente por essas frases. Eu, obviamente, não concordo com a forma, porque lá está, é preciso ter cuidado, e a pessoa em causa tem muita experiência em termos de televisão e de rádio, por isso tem que ter cuidado com aquilo que diz, mas eu não diria só, em termos económicos, o que o professor César das Neves quis dizer foi que, neste momento, aumentar o salário mínimo vai fazer com que as empresas não contratem mais trabalhadores, ou seja, vai haver mais desemprego esse que depois tem que haver subsídios de desemprego, ou então nem há subsídios de desemprego relativamente, por exemplo, às pessoas que acabam de sair das faculdades, e isso, obviamente, é mau para o conjunto de pessoas que estão nessa situação. Referi-las como, isto é muito mau para os pobres, obviamente que isso dá asos à interpretação que tu acabaste de ter. Só fazer aqui uma adenda. Então, se isto é assim tão mau para as empresas, porquê que a própria CIP é a favor disto? Não faz sentido. Então temos empresários parvos, empresários que são a favor de uma medida, que pedem ao governo uma medida que os vai matar. Ou seja, temos de um lado sindicatos a dizer, para os trabalhadores não querem isto. Do outro lado temos patrões a dizer, nós não vendemos, as pessoas não têm dinheiro, aumentem o salário mínimo. Do outro lado temos o legalidade a dizer, vocês não sabem nada disto, isto é mau. Os sindicatos e também as confederações de patronais não querem nunca entrar em desacordo com os seus trabalhadores, obviamente. Por isso é que porque obviamente não querem. Porque obviamente o empresário... As associações patronais não querem entrar. Neste momento não tem interesse nenhum nisso. Para quê? Qual é o objetivo? Eles não querem contratar mais. Que os prejudicava imenso. Não os prejudica assim tanto. E não poderá ser então, se não os prejudica assim tanto, como é que vai gerar então, afinal? E não poderá ser também uma medida popular, ou seja, também é muito popular, ou melhor, é populista dizer agora, nesta altura do campeonato, que aumentar o salário mínimo é uma coisa benéfica. Não estamos a dizer que não o seja, mas dizê-lo agora várias vezes é um bom soundbite. Eu acho que qualquer dia, sempre que fizerem medidas que sejam de facto boas e úteis às pessoas, elas vão ser populistas. Bom, agora aumentar o salário mínimo é uma medida populista. Qualquer dia promover a saúde é uma medida populista e promover a educação também é uma medida populista. Fazer interpretações radicais do discurso, tanto para um lado como para o outro, é sempre pode-se sempre entrar um pouco no populismo, não é? Então nós temos que entender nos direitos sociais para não sermos populistas. Eu não consigo explicar nada, assim é fácil. Estou também a ser um pouco populista. Exatamente, mas se calhar aquilo que eu percebi, aquilo que eu interpretei... Aquilo que eu interpretei das declarações do professor César das Neves foi isto que eu acabei de dizer. Ele tem medo que o aumento do salário mínimo nacional possa criar desemprego, maior desemprego e maiores cortes
naquilo que corresponde à contratação de pessoas. Ou seja, é um ciclo vicioso. Provavelmente o que ele quereria dizer é que deveríamos manter o salário mínimo nacional tal como está e depois, sim, progressivamente, fazer o aumento. Eu não ouvi na entrevista ele dizer que era contra ou que era a favor da diminuição do salário. Eu não ouvi isso. Já várias pessoas vieram defender. Está bem, mas nós estamos a a fazer uma análise do discurso do mesmo. Portanto... Não, mas foi-me perguntado se dizer que aumentar o salário mínimo era uma medida populista. Eu chego à conclusão que qualquer dia, só que nós queremos cortar em direitos. Mas não foi isso que o Filipe quis dizer. O que o Filipe quis dizer foi que. Somos um pouco o que o Filipe quis dizer foi que apelar a isso constantemente e repetidamente, foi isso que ele disse, é um pouco populista. E neste momento, nas condições em que o país se encontra, eu gostava de perguntar então como é que tu aumentas o salário mínimo? Vais buscar o dinheiro aonde? Acho que é engraçado, porque os sindicatos não vão a votos, as associações patronais também não vão a votos. Por isso, ser populista para os seus próprios associados... Tu andas sempre à roda, mas não respondes isto. Não faz grande sentido. Repara, eu sou uma associação patronal. E estou a dizer aos meus associados, vocês vão passar a ter mais despesas salariais. Então vamos aqui focar aqui na questão que o Pedro Cabrita referiu, que é como é que se aumenta o salário mínimo nesta altura do campeonato, por exemplo. Por decreto. É sempre assim que se aumenta o salário mínimo. Mas onde é que se vai buscar o dinheiro? Exatamente, explica. Mas onde é que se vai... Faz por decreto e depois o dinheiro nasce do decreto. Não, onde é que se vai buscar o dinheiro? As empresas têm isso. Mas as empresas não têm dinheiro nenhum, como é que vão aumentar o salário dos trabalhadores? E ainda por cima vão contratar mais pessoas, visto que temos 18% de desemprego. Espera, mas aumentar o salário mínimo quer dizer que as empresas vão contratar mais pessoas. As empresas não contratam mais, vão despedir. As empresas isso já as empresas estão a fazer há N anos. Então vamos aumentar... O que as empresas chegaram à conclusão, que é muito simples, é isto. Se as pessoas não tiverem dinheiro, nós não vendemos. Se nós não vendermos, não vale a pena. Já não é benéfico mantermos um nível salarial tão baixo, porque depois isto também se traduz em não vendas. Isto é uma coisa que já está a gente descobriu. Não é um pouco um problema, um círculo vicioso de problemas, ou seja, tentamos resolver de um lado e pôr um penso num problema, numa ferida, e depois do outro lado temos outra ferida que se abre. Não é um ciclo vicioso de problemas. Isto é uma falsa questão ideológica. Isto esconde muita ideologia por trás. E as pessoas tentam camuflar com essa arma da economia, que é o marketing, que ninguém percebe muito bem. Porque ainda a semana passada nós analisámos e falámos aqui daquele relatório da Organização Mundial do Trabalho que dizia exatamente a mesma coisa. Em Portugal o salário mínimo é muito baixo. Em Portugal, isto é uma coisa que é tão simples que eu não percebo como é que há tantos economistas tão inteligentes que não o conseguem ver. Se não há dinheiro no bolso das pessoas, a economia não renasce. Sim, mas não renasce por tu aumentavas os salários por decreto, está tudo dito, para mim está explicado. Obviamente que isto foi uma pergunta. Fazes tipo foi uma resposta cheia de ironia. Como é que é feito? É feito por lei. Claro. É assim que é feito. Um decreto-lei sai e ele aumenta. Mas porquê? A questão é, porquê que ele tem que aumentar? Tem que aumentar porque tem que haver mais dinheiro nos bolsos das pessoas. Isso é tudo muito bonito, mas como é que aumentas se não há dinheiro? Por exemplo, em termos de funcionários públicos, como é que aumentas os salários? Não há dinheiro. Os funcionários públicos não oferem salário mínimo. Está bem, mas só aumentava o salário mínimo, não aumentava os salários. A medida que se fala aqui é aumentar o salário mínimo. Também falava no aumento das pensões. As pensões não estão dedicadas ao salário mínimo. Para mim até deviam estar. Infelizmente não estão. Vamos então passar para terminar este programa. O Minuto Livre, da autoria, hoje, de Pedro Cabrita. Não só de palavras, mas de atos se faz valer a atuação do novo Papa, Francisco. A generosidade do Santo Padre chegou sob a forma de ajuda financeira ao devastado território das Filipinas, onde foram doados 112 milhões de euros entregues pelo Conselho Pontifício Cor Unum à Igreja local, a quem caberá a missão de o entregar às regiões mais afetadas pelo tufão que destruiu as Filipinas num dos mais devastadores desastres naturais da história daquele país. Estima-se que 12 mil pessoas tenham perdido a vida, vítimas do tufão, que deixou cerca de 700 mil filipinos sem casa e milhões afetados, com a destruição de infraestruturas. O país está a erguer-se do tufão e começa a dura tarefa de reconstrução, com todas as ajudas a serem essenciais para esta tarefa ciclópica. A Organização das Nações Unidas estima que sejam necessários cerca de 225 milhões de euros para dar uma resposta às situações de emergência, que durante os próximos meses, com toda a certeza, surgirão. Do Papa já veio metade. Na missa de domingo passado, este mesmo Papa dedicou uma palavra de apoio aos filipinos, apelando a que os vivos rezem pela memória de quem não sobreviveu a este arrasador tufão. O Santo Padre instigou as entidades internacionais a ajudar monetariamente o país e cumpriu a sua parte. As Filipinas debatem-se com a ausência de infraestruturas de apoio, como hospitais, mas também com carências graves de medicamentos e bens alimentares.
O país está em situação de emergência após a passagem do tufão. Todos devemos ajudar e seguir o exemplo do Papa. E neste caso, podemos mesmo dizer, o exemplo veio de cima. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que podem sempre enviar sugestões de temas para olhardelince.fm@gmail.com. Este programa vai ainda repetir na quinta-feira, também da parte da manhã e ainda da parte da tarde. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe. Tenham o resto de um bom dia.